Então, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula de compiladores. Terça-feira, 1º de setembro. Vamos lá, vamos direto para o nosso slide. Então, na aula passada, a gente começou a ver análise sintática, né? Vimos algumas formas de fazer análise sintática. Mas agora vamos ver realmente a forma mais usada, a forma mais interessante, a forma bem legal, que é a construção das funções first e follow, certo? Eu acho que todas as equipes devem construir essas funções, porque elas ajudam muito na análise sintática e na resolução da gramática. Você simplifica as minhas 13. Eu vou chamar de 13 funções, mas pode ser mais, viu? Pode ser mais. Vou chamar de 13 porque na minha cabeça aqui o sintático são 13 funções, mas vocês podem implementar, como já falei, da forma que vocês acharem melhor. Então, eu posso simplificar muito o conteúdo das minhas 13 funções, implementando essas duas funções aqui, o first e o follow, certo? Elas ajudam demais e elas simplificam o código. Até porque a maioria das 13 funções vai ter que ter alguma coisa do follow, certo? E o follow depende do first. Então, quando você implementa as duas separadamente, aí você pode associar as suas 13 funções e aí facilitá-las bastante, certo? O que é o first? O first. Imagine que eu tenho uma gramática, e eu quero saber o seguinte: de cada variável, quem é o primeiro alfabeto que pode surgir daquela variável? Isso é a função first. Então, assim, eu tenho uma gramática. Pronto, aqui, vamos direto para o exemplo aqui, porque aqui tem uma explicação, mas eu vou direto para o exemplo. Ó, presta atenção aqui. Eu tenho uma gramática com 3 variáveis, certo? E eu tenho que tirar o first de cada uma delas. O que é o first? Que alfabeto eu posso gerar a partir dela? Então vamos primeiro atrás do S, certo? Que alfabeto eu posso gerar a partir do S? O S tem 2 lados. Desse lado aqui, o alfabeto é quem? É o A minúsculo. Então, pelo lado direito da produção do S, o first é a letra A. Pelo lado esquerdo, o primeiro elemento é quem? É um azão, é uma variável. Então eu vou atrás desse azão aqui. Esse azão, ele pode ser vazio ou azinho. Então, vazio ou azinho, eles podem vir para essa posição aqui, onde está o A. Certo? Deixa eu só trazer o A para cá. Então, o que acontece? Nessa posição, pode ter vazio ou azinho. Se for azinho, se o azinho vier para cá, para a primeira posição, então vai o azinho para o first S. Como já está lá o azinho, né, por causa desse lado aqui, não preciso colocar de novo, já está lá o A. Mas ele pode ser vazio. Se ele for vazio, o S vai começar quem? Em Bzão. Aí eu vou atrás de Bzão também, certo? Bzão ele pode começar com C, então esse C dele pode vir para cá, para o lugar de Bzão, e começar o S. Então first de S ganha C. Como também pode vir Bzão, outro Bzão para cá. Mas se vier outro Bzão, ele só vai ser um Bzão, um loop de Bzão. Que Bzão pode chamar outro Bzão, que pode chamar outro Bzão, que pode chamar outro Bzão, que no final Bzão vai ter que virar C e D, não tem outra opção. Então o C vai ter que vir para cá, certo? Então, nesse caso, o first de S é AC. AC. A por esse lado aqui, e A e C por esse lado aqui, né? Por esse lado de cá. Vou botar aqui A e C de novo. A e C por esse lado aqui, que ele pode ser A, ou ele pode ser vazio, e esse cara aqui tem que ser C. Certo? É o que ele está falando aqui nesse slide, ó. Se A iniciar em X, e X for alfabeto, então beleza. Se ele for vazio, também não tem problema, continua sendo X. Se ele iniciar em Y, Y é uma variável, se ele iniciar uma variável, eu devo criar árvores, eu devo criar as árvores sintáticas para essa variável Y. Eu tenho que correr atrás da variável para saber o que ela pode gerar, certo?
Então, se for um alfabeto, beleza, é só botar esse alfabeto direto no first. Se não for alfabeto, se for variável, eu tenho que ir atrás da variável, através da árvore sintática. Isso aqui é a árvore sintática, mas é simples, né? Mas eu normalmente precisaria. Quem é o first de A? Quem é o first de A? Quem é que A pode começar? A pode começar sendo vazio ou A. Aqui só tem elemento, aqui não tem nenhuma variável. Então, vazio ou A, eu trago como first A. E quem pode ser o first B? Para o first B, ele pode vir o C, ou ele pode ser Bzão. Eu vou atrás de Bzão, que é ele mesmo. E eu percebo que Bzão, por mais que eu faça a recursão de Bzão aqui, faça minha árvore sintática, né? B vira Bzão, Bzinho. Aí B vira Bzão, Bzinho. Eu posso derivar aqui 1 milhão de vezes, mas no final, B vai virar CD. E aí C vai ser o primeiro elemento. Tá claro, pessoal? First. Tá claro, first? Sim, pessoal. Professor, Diga. tá, no caso, mesmo que tenha sido CD no final, pega só o primeiro, né? O first é primeiro. Aham. O primeiro alfabeto possível nas cadeias a partir desta variável. O que é o first? First, conceito de first. É o primeiro elemento do alfabeto possível, os primeiros, sempre o primeiro elemento possível das cadeias daquela variável. Certo? A partir daquela variável. Esse é o first. Certo? Sempre é só o primeiro alfabeto. Eu preciso saber quem é o primeiro alfabeto. É o first. Vamos lá, vamos pegar uma coisa mais complicada aqui. Ó. Quem é o first dessas variáveis aqui? Preste atenção agora no caso. Ó. Vamos ver Primeira coisa, o first é. O E, ele só tem uma chance, virar T'. O T só tem uma chance, virar F, T'. O F, ele pode virar duas coisas. Ele pode virar, abre parênteses, fecha parênteses, ou pode virar ID. Então, no frigir das contas, o E, ele pode chegar a ser abre parênteses ou ID. Daqui o F não sai mais. Porque se ele virar abre parênteses e fecha parênteses, mesmo que eu vá derivar o abre parênteses já é o primeiro elemento. Por mais que aqui dentro apareçam outros elementos, o primeiro é o abre parênteses. Aqui o alfabeto é abre parênteses, fecha parênteses, mais e vezes, além de ID. Esse aqui é o meu alfabeto, dessa gramática aqui. Então, partindo de derivando eu só consigo chegar em abre parênteses ou em ID. Tá claro isso? Então, abre parênteses, ID. Certo, pessoal? Tá claro isso? Por que ele pegou o D, não só o I? Não, ID é um elemento só. Oh, ID desculpa, não são dois elementos, não. ID é o elemento, é o identificador. Né? Aqui, claro, deveria ter uma linha aqui. Aliás, perdão, não, linha nada. ID é um identificador, é uma variável. Aí não. Mas é um elemento só, certo? Não são dois, não. É o tipo uma variável. Beleza. Quem é o first de T? A árvore de T já está aqui, ó. A árvore de T é essa. T só pode ser F ou T', e F só pode ser A parênteses ou ID. Então, do T não tem outra opção de ser A parênteses ou ID. E o F também já está aqui. A árvore do F está aqui. A árvore do F só pode ser A parênteses ou ID. O F é mais fácil porque o F só tem alfabetos, né, que é o A parênteses e o ID. Então, A parênteses e o ID. Certo? Beleza. Agora vamos ver. Deixa eu recompor aqui. A parênteses e o ID. Para os três, esses três primeiros aqui.
Ok. Para esses dois aqui agora, que eu tenho um pouco mais de dificuldade, porque é o seguinte, não, é só alfabeto mesmo, não, muito fácil então. O E' só pode ser mais ou vazio, são alfabetos também, então mais ou vazio, e o T' vezes ou vazio, não tem nem o que discutir aqui, não precisa nem fazer a árvore, só tem esses dois elementos mesmo, certo? Eles não têm nem derivação. Que aqui, por mais que ele vire coisas à esquerda aqui, à direita, perdão, à esquerda já tem um alfabeto. Tá aí. Certo? Esse é o first. Então o first é isso. O first é sempre isso. Eu pegar uma variável da gramática e saber quem é o first dele. Então, por exemplo, eu tenho uma variável que está representando porque são 13 funções, né? Vamos lá, uma das 13 funções resolve um operador relacional, uma equação relacional. Então, quem pode ser meu first? Eu posso ter uma parênteses ou posso ter um id. É meu first. Então, quando eu for começar uma linha de um operador relacional, eu vou encontrar uma parênteses ou um id. Se eu encontrar outra coisa, eu já dou o erro de operador inesperado. O first to follow, o grande foco deles é para me ajudar a gerar o erro, certo? A encontrar o erro. Porque quando eu vou dar o erro, eu tenho que dizer quem é que eu esperava. Então, depois de um if, eu chamo a função de operador relacional. Eu vou ter ou uma parênteses ou um id. Depois de um if, só pode aparecer isso na nossa linguagem. Uma parênteses ou id. Se aparecer, sei lá, o sinal de mais, aí eu vou dar assim, ó, o sinal de mais, aí eu boto lá o símbolo de mais. É um token inesperado. Eu esperava o quê? Eu esperava parênteses ou id. O erro sintático, ele tem que me dizer o que é que ele esperava, certo? E o first pode me ajudar nisso aí, me ajudar muito nisso aí. Tanto o first como o follow. O follow me ajuda muito mais, certo? Mas o first também ajuda bastante para que eu defina isso aí. Certo, pessoal? Ok? Tranquilo? Sim, tá tranquilo. Beleza. Quem é o follow? O follow é quais são os alfabetos que estão exatamente à direita da variável. Quem pode aparecer à direita da variável? Isso é importantíssimo. É o follow. Todos os alfabetos que podem aparecer à direita de uma variável qualquer. Certo? Então, as variáveis são círculos não terminais, né? Que a gente chama de variável, só para fixar aqui, se você ver isso na literatura. E também tem que fazer árvore sintática para que eu descubra. O conjunto de follow, eu tenho que adicionar um caractere especial, um caractere chamado cifrão. Chamado cifrão não, né? Um caractere especial que eu vou usar o cifrão como ele. Certo? Em que casos eu incluo o cifrão? Se a variável for inicial, se a variável puder ser vazia, ou se a variável que está do lado dele, direito dele, puder ser vazia. Nessas três situações, variável inicial, se a variável for vazia, ou se a variável à direita puder ser vazia, então eu vou incluir o cifrão no conjunto do follow, certo? No conjunto do follow. Isso é importante na hora de montar o conjunto. Beleza. Vamos ver esse exemplo aqui. É a mesma gramática que a gente fez o first, certo? Quem é o follow? Quem pode vir ao lado de S? Bom, o S ele é inicial. Então, de cara, eu vou incluir no follow de S o cifrão. De cara. Certo? Aí a pergunta é, dentro da gramática, quem pode vir do lado direito de S? Bom, o único local que S aparece no corpo da gramática é aqui. Certo? Nessa derivação aqui. Então, S virando A, B,
S. Aí S vira A, B, S. Perceba que por mais que eu derive, o S sempre está na extremidade direita. Ou seja, do lado direito dele não aparece ninguém, porque ele aponta da extrema direita. Então, todas as situações do S, nunca aparece ninguém do lado direito dele. Portanto, o follow de S é somente o cifrão. Só o cifrão. Certo? Porque não aparece mais ninguém do lado dele. Vamos ver o A? Vamos ver o A. Vou botar assim. Vamos ver o A. Quem aparece do lado direito de A? Bom, o A pode ser vazio. É uma das condições para eu botar o cifrão. O A pode ser vazio, então o cifrão faz parte. Quem aparece do lado direito de A? Então o A aparece em duas situações. Ele aparece aqui ou ele aparece aqui, certo? Fazendo a árvore sintática desse lado aqui, eu vou ter quem? O S que vira A, B, S, certo? Aí o S vai virar de novo A, B, S. Então, nesse caso, quem que aparece do lado direito de A? Sempre desse lado aqui da união, sempre quem aparece do lado direito de A é B. Toda vez é B. Então, para eu saber quem é o follow de A, eu tenho que saber quem é o first de B. Olha aí a situação do first, hein? Por quê? O first me diz quais são os primeiros alfabetos que vêm de B. Certo? Quem B pode gerar, em termos de alfabeto. Então a gente já fez o first B, né? Esse exemplo aqui a gente já fez. O first B é quem? C. O first B é C. Nós já fizemos o first B. Então, isso quer dizer o seguinte, que B só pode gerar cadeias válidas de alfabetos começadas em C. Portanto, ao lado direito de A, a única chance que eu tenho é aparecer C. Por esse lado aqui, somente C. Então, vou botar C aqui. Oh, aqui não. Aqui não, peraí. Opa, pronto. Aqui. Né? Tem o cifrão e tem o C. Pronto, então por esse lado da união, o follow de A é C. Por esse lado da união aqui, eu tenho quem? O S virando Azinho, Azão. Então, até o momento não apareceu ninguém do lado direito. Aí o Azão vira quem? Ou ele é vazio, ele desaparece, ou ele vira Azinho. Então, do lado direito do Azão, por esse lado aqui não apareceu ninguém. Certo? Então, não vou incluir ninguém. Então, meu follow de A é cifrão C. Certo? Vamos agora ver o first B. Isso aqui é cifrão e C. Que é o first B. Onde B aparece? Então, B aparece aqui. B aparece aqui. Aqui de cara, eu tenho o seguinte. Do lado de B tem S. Então, eu já sei que o follow de B, eu vou incluir quem? O first S. Vou incluir o first S. De cara, eu vou incluir o first S. Nós já calculamos o first S. Desse exemplo aqui, o first S é quem? A e C. Já calculamos isso. O first S é A e C. A e C. Então, por causa desse B aqui, inclui-se A e C no follow de B. A e C vem para cá, no follow de B. A outra situação de B é essa. Quem aparece do lado direito de B? Aqui está bem claro, né? Aqui não tem nem o que discutir. Bzinho é o alfabeto, é a única chance de alfabeto que vai aparecer do lado direito da variável B. Pronto. Certo? Se o S pudesse ser vazio, eu incluí o cifrão no follow de B. Mas como não pode, o S não pode ser vazio, né? Porque o S está aqui, ó, na direita de B. Como o S não pode ser vazio, então não vou incluir o cifrão no follow de B. Então está aqui o follow das variáveis. Tá claro, pessoal, isso aqui?
Claro? Uhum. Beleza. Beleza. Sim, aqui tem a resposta, certo? Aqui tem o próximo slide. Tem aqui. Aqui ele está deixando claro, né? Que aqui, essa situação aqui é o Bzinho que veio daqui e o first S que veio por causa desse aqui. Então ele deixa claro essa situação aí dos first. Então, na verdade, a grande função do first é calcular o follow, certo? Calcular o follow, ajudar no cálculo do follow é um dos grandes motivos de eu fazer o first. Não é o único não, porque eu tenho outras utilidades para o first, mas que a principal utilidade é essa. Você usaria mais no código o first sendo auxiliar do follow. Aqui, ó. Aquela é outra gramática que nós vimos, né? Do ezinho, que já fazia o mais e o menos. Vamos calcular aí agora o follow desses caras aí, certo? Quem é o follow de E? Onde o E pode aparecer? Na minha árvore, a única chance do E aparecer está aqui, ó. Nesse ponto aqui, certo? Como é, aqui está se tratando de uma variável inicial, então ele vai ter o cifrão e do lado do E, a única chance é o fecha parênteses. Mesmo que eu derive aqui à vontade, certo? A única chance que eu tenho dele é o fecha parênteses. Não tenho o que fazer aqui. Ok? Vamos para o first T. Oh, perdão. T aparece aqui. Não tem nenhuma... não, tem aqui também, perdão. Tem aqui também. Tem T aqui, tem T aqui. Pronto, os outros são telinha, só para confundir mesmo. Então, eu tenho duas aparições de T. Duas aparições de T, aqui e aqui. Nas duas, quem é que aparece do lado dele? Do lado direito dele? Sempre do lado direito, né? É sempre o Elinha. Sempre o Elinha. Então, eu posso dizer que o follow de T está diretamente associado ao first de Elinha. Nós já calculamos o first de Elinha. First de Elinha é quem? Mais e vazio. Certo? First de Elinha é mais e vazio. Portanto, o follow de T, aqui eu vou incluir mais, certo? E, claro, se a minha variável do lado pode ser vazio, eu não vou botar vazio aqui, eu boto o cifrão. Certo? A princípio, você pode pensar assim, beleza, achei quem é o follow de T, é o Elinha vazio. Só que aqui eu tenho um problema. Como ele é vazio, como o Elinha é vazio, se eu derivar, pode ser que eu encontre outras coisas do lado direito de T. Será? Vamos procurar isso aí, certo? Eu acredito que a gente consiga achar outro elemento derivando de T. Vamos lá. Eu tenho E que vira T'. T', certo? E', ele vira mais T', correto? O T vira F, o F vira abre e fecha. Pronto. Aí o E aqui vira quem? T'. E esse E', ele pode ser vazio. A gente sabe que o E' pode ser vazio. Tá aqui, E' pode ser vazio. Portanto, do lado direito de T apareceu quem? Ó. Eita, olha quem apareceu aqui. Fecha parênteses. Certo? Então eu derivei aqui, mas foi... Vou apagar isso aqui para focar somente onde eu derivei certo. Então aqui, ó, eu derivei e descobri que existe uma possibilidade, pelo fato do E' poder ser vazio, existe uma possibilidade de do lado direito de T aparecer o fecha parênteses.
Então, incluir ele lá no follow de D. Tá claro isso, pessoal? Professor, por que esse fecha parênteses está do lado de T? Eu ainda não entendi como é que ele foi para o lado. Ah, tá. Vamos fazer de novo aqui a árvore sintática. Tá. Deixa eu... Tá. Não vou ficar reescrevendo isso aqui não, vou ter que apagar várias vezes, né? Então... E... mais. Pronto. Então, o E, ele vira quem? T'. Correto? Tá Certo. claro? O T vira FT'. Vira FT'. O F vira quem? O F pode virar abre, fecha. Correto? Pronto. Certo. Aí o E vira T'. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um abre, um T, um E' e um fecha. Aqui, ó. Aqui. Eu cheguei nesta situação aqui. Tá claro isso? Agora entendi. Pode ser vazio. E' pode ser vazio. Então esse cara desaparece. O que é que sobra? O que é que sobra? Existe uma possibilidade de do lado direito de T aparecer o fecha parênteses. Certo? Que existe essa possibilidade. Ah, professor, mas eu tenho que fazer abre sintática para saber o follow, mas não tenha dúvida. Mas com certeza absoluta. Se você não fizer abre sintática, já era, não tem como. Vai acontecer, principalmente se a variável da direita puder ser vazia. Ele ganha o cifrão e ainda tem ainda pode gerar alguma coisa nesse sentido aqui, certo? Aqui nesse caso não vai gerar mais nada, por mais que eu derive aqui, não vai gerar mais nada. Isso aí vai ser o follow de T, realmente, certo? Vamos para o follow de F agora. Vamos para o follow de F. Tá aqui os follows, depois eu boto as respostas aí, certo? Vamos direto para o follow de F. Então o F, ele pode gerar ID, certo? Ele pode gerar ID, aí ele morre, aí não adianta nada. Ninguém aparece do lado dele. E ele pode gerar E mais E'. Só que dentro da gramática, onde é que aparece o F? Aqui e aqui. Esses dois caras é que eu tenho que derivar. Então, por esse cara aqui, eu já sei automaticamente que no follow de F vai ter o first e T'. De cara, eu já sei que no follow de F vai ter o first e T'. Quem era o first T'? Estrela e vazio. O asterisco, multiplicação e vazio. Então, de cara, por esse motivo aqui eu vou ter a estrelinha, né, o vezes, e o vazio. Quando a variável é vazia, eu boto quem? Eu boto o cifrão. Então, de cara, por essa produção aqui, o follow de F já ganha o vezes e o T'. E como o T' pode ser vazio, ele ganhou o cifrão e já na árvore sintática ainda apareceu outra coisa. Vou ter que derivar de todo jeito. Aqui, por essa parte aqui de baixo, também é T'. Então, não tem muito o que fazer em relação ao first. First e T' é vazio vezes. Então, bota o cifrão lá. Beleza. Vamos derivar aqui essa parte de cima, certo? O F, o T vira FT', né? O T vira FT'. Aliás, perdão. O E, começando do E. Vou botar aqui, que aqui já tem um vezes e tem um cifrão. Certo? Então, o E vira T'. O T vira F, T'. Olha o que eu tenho aqui nessa situação aqui. F, T', E'. F, T', E'. Tá claro isso? F, T', E'. Eu cheguei nessa sequência de folhas. Se esse cara pode ser vazio, então o first desse
já entra como follow de F. O first de E, automaticamente, o first de E' já está entrando como follow de F. Que era o first de E'? Mais e vazio. Mais e vazio. Então, como o vazio já está aqui, né, no formato do cifrão, o mais também vem para cá. Certo? Será que acabou? Não sei. Vamos continuar vendo as derivações aqui. T', ele pode ser T', ele pode virar vezes FT'. Mas o vezes já está lá, então não me interessa derivar para o vezes. Interessa derivar esse E' aqui, porque esse E' é... Aliás, não. Deixa eu coisar. O F, ele vai virar... O F, ele vai virar abre, fecha. Certo? Beleza. Então, F virou abre, fecha. Aí o E vira T'. E o T vira F, T'. Certo? Esse cara é vazio. Esse cara é vazio. Quem é que está do lado direito de F? Fecha parênteses. Porque eu defini fecha, fecha. Certo? Aí o E virou o quê? O E virou T'. T'. Certo? E o T virou o quê? O T virou FT'. Virou FT'. Aí esse cara é vazio. Esse cara é vazio. Quem está do lado direito de F? Fecha parênteses. O fecha parênteses não pode ser vazio, então não vai mais sair daqui. Tá claro isso, pessoal? Ok. Sim? Ih, ninguém me responde. Tem alguém aí ainda? Sim, professor, tranquilo. Ah, beleza, agora sim. Ok. Vamos atrás dos outros follow aí. Certo? Então, follow agora de E'. Quem é o follow de E'? Então, vamos derivar o E que vira T'. Certo? Aí aqui do lado vai ser sempre, né? O que me interessa mais é correr atrás desse aqui, porque ele retorna para o F. Então, o T vai virar F. Virar... O F vai virar o aparentes, F aparentes. Aí o E vira T'. T'. Ó, de cara aqui, o E ganhou. O E ganhou, fecha parênteses. Também pelo fato do E ser vazio, ele também vai ganhar o cifrão. O E pode ser vazio, então ele ganha o cifrão. Então o que acontece? Sempre que eu derivar o E sempre aparece na extremidade direita. E o E, eu só consigo derivar ele do nada, né, sendo a variável inicial, ou daqui, onde sempre vai ter, junto à extremidade de E, o fecha parênteses. Não vai ter outra alternativa para eu gerar o E' que não seja sozinho, já na extremidade, ou colado com fecha parênteses. Certo? Não me dá outra alternativa aqui, se não for nesse sentido. Então, o follow de E', fecha cifrão. E o follow de T', certo? Eu tenho E, que vira T, E', que vira F, T', que vira abre, fecha. Certo? Aí o E que vira T', o T que vira FT'. Deixa eu chegar até o T' aí. FT'. Pronto. Então, eu tenho aqui o T'.
Do lado dele eu tenho quem? Elinha, certo? Do lado do T, automaticamente o Elinha. Então, no follow de telinha, eu vou ter o first de Elinha. Quem é o first de Elinha? Mais e vazio. Então, aqui para o follow, eu já tenho aqui o mais e o vazio que entra no formato de cifrão. Mas você lembra também o quê? Que a linha pode ser vazio. Então, automaticamente, do lado de telinha, já pode aparecer o fecha parênteses. Possibilidades que eu tenho para telinha. Eu posso, na dúvida, derivar mais aqui, fazer mais alguma derivação, aumentar essa árvore, mas a gente vai chegar na mesma resposta. Sempre do lado de telinha vai ter uma linha, ou se ele for vazio, vai ter o fecha parênteses. Aí o follow de telinha vai ser mais, não, né? Fecha parênteses. Tá claro, pessoal, a questão do follow? Olha as respostas aí. Tá claro? Sim. Sim, tá claro. Sim. Pronto, então esse aí são duas funções importantes para você calcular no seu sintático, né? Sempre lembrando, sempre, todas as aulas eu vou repetir isso. Ainda vai ter gente lá no trabalho que vai dizer que não sabia. O sintático não pode ler o arquivo. Não pode, de forma alguma, ler o arquivo. Certo? O first e follow ajuda muito você a encontrar os erros sintáticos, certo? A principalmente dizer quem deveria estar lá e não está. Se ele encontrar um símbolo inválido, deveria ter um outro valor e não está. Então, o follow vai dizer, ó, quem deveria estar lá? Ah, tem um if. Quem depois do if, eu tenho que encontrar quem? Um parênteses ou um id. Encontra outra coisa? Tá errado. Como é que eu sei que depois do if, que à direita do if, que em seguida do if, vai ter um parênteses ou um id? É o follow. Quem vai me dizer é o follow? O follow do if, o follow do while, o follow das palavras reservadas, o follow do id, o follow dos caracteres especiais. Então, eu tenho uma atribuição. X recebe. Quem está à direita do recebe? Né, do dois pontos igual. Quem está à direita? Pode ser um ID, pode ser um número, né, um elemento numérico, ou pode ser, só o ID é um elemento numérico. Pode ser mais alguém? Não, não pode. Pode estar uma expressão aritmética. Mas o first da expressão aritmética é quem? É um valor, é um número. Então, ou eu vou ter uma variável, ou eu vou ter um número. Beleza. Então, através do first e do follow, eu consigo resolver esse monte de coisa aí. Então, se eu conseguir fazer um first genérico e um follow genérico, porque a ideia é que eu criei essas duas funções. Então, qual é a ideia? Por exemplo, eu passo como parâmetro do follow if, e ele me devolve uma lista de quem vai estar à direita do if. Certo? Eu vou ver o follow do while. Então, eu chamo a função follow, e ele me devolve, eu passo o while como parâmetro, e ele me devolve a lista de quem pode estar à direita, quem pode estar na sequência do while. Certo? Então, essas funções first follow, elas são funções genéricas que recebem como parâmetro um token, e ele devolve uma lista, certo? Um vetor, uma array-list, sei lá, que vai dizer quem poderia estar do lado direito daquele token que ele recebeu. Que tokens, né, podem estar do lado direito, certo? Uma lista de tokens, né? Um vetor de tokens, ou uma array-list, sequência, qualquer coisa. Depende da linguagem que você está usando para fazer. Tá claro, pessoal, isso aqui? Então, são funções muito importantes. Então, como já vimos, a sintática está intimamente ligada à gramática, certo? A gramática que gera a árvore sintática, né, está intimamente ligada com o anador sintático. Muitos detalhes estão implícitos dentro do sintático, dentro da sua gramática, na verdade, né? Anadores sintáticos são determinísticos, a gramática não pode estar ambígua. Quando eu falo que são determinísticos, é que a gramática não vai estar ambígua, né? A gente não pode ter ambiguidades. Eles vão sempre saber que ação tomar. É por isso que eu estava fazendo essas questões aqui com gramáticas simples, com variáveis, variáveis que só tem uma ou no máximo duas situações, certo? Esse ou aqui, ele é ou que complica a minha vida. Esse ou complica a minha vida. Então, é interessante que do lado de cá eu tenha só realmente um alfabeto ou um vazio, certo? E pronto.
E do lado de cá, realmente, a produção que ele pode gerar. Isso me facilita muito, muito, do que ter aquelas gramáticas que a gente está vendo lá em linguagens formais, com bastante coisa. Eu posso ter aquilo ali, mas vai me dar um trabalho danado. Então é bom que eu faça minhas gramáticas o mais simples possível, com o mínimo de caracteres possível, certo? Mas que gere o que eu quero gerar. Certo? Os elementos que eu preciso gerar. Precedência de operadores, certo? Então, como é que a gente pode fazer a precedência? Eu já expliquei isso, né? Eu já dei uma pinceladazinha, mas vamos falar nisso não, porque isso é importante, certo? Primeiro, essa gramática aqui está ambígua, então eu jamais podia fazer a minha precedência deixando essa ambiguidade aqui, né? Duas variáveis recursivas na recursão, juntas na mesma lado da união. Então, eu tenho que tirar essa ambiguidade e manter a precedência, porque do jeito que está aqui, não tem precedência nenhuma, né? Porque o S vira SAS, o S vira SAS, e esse A pode ser um mais, pode ser um menos, pode ser um vezes, pode ser uma divisão, e esse S gera S, A, S de novo. Eu vou ter aqui S, A, S, A, S. E esse A podendo virar vezes, podendo virar mais, podendo virar sem qualquer ordem de... Para manter a sequência a precedência de operadores, eu vou precisar de mais variáveis, certo? Mais variáveis. Primeiro, qual deve ser a precedência? Bom, nesse caso aqui, eu quero que a exponenciação venha primeiro, ou seja, a precedência 1, depois multiplicação e divisão, com a mesma precedência, e depois mais e menos. Essa sequência aqui é exatamente a ordem inversa dessa precedência na gramática. Então, na gramática, primeiro vem o mais, depois vem o vezes. Por quê? Porque se eu disser assim, ó, que S vira S mais A. Então, primeiro veio o mais. Aí o S virou, sei lá, B vezes C. Então, do jeito que está aqui, primeiro eu faço a multiplicação e o resultado me dá a soma. Por isso que na gramática, primeiro vem o de menor precedência. Porque ele vai ficar no topo da árvore sintática. Ele vai ser feito por último. O que está no topo é feito por último. Certo? Ele sempre faz o que está nas folhas primeiro. Então, para que um elemento fique nas folhas, ele vai ter que vir abaixo na minha gramática. Então, quem está mais próximo da raiz é o que tem menor precedência. Certo? E aí ele vem. Como é que transforma a gramática para aceitar essa precedência? Certo? E outra coisa, a gramática é ambígua, né? Eu tenho que retirar a ambiguidade. Obviamente que eu jamais vou deixar a gramática ambígua. Então, primeira coisa, então tá aqui, né? Primeira coisa, tirando a ambiguidade e mantendo a precedência. O que está mais próximo da raiz é o que tem menor precedência. No caso aqui, o mais e o menos, certo? E automaticamente também eu retirei a ambiguidade. Ou seja, eu faço mais, já vou direto para o A. Eu faço menos, já vou direto para o A. E se eu quiser mais ou mais menos, né, mais operações mais e menos, eu só tenho como derivar à esquerda. Eu não tenho nenhuma derivação à direita. Então isso aí me garante a ausência de ambiguidade. Então, o mais, o vezes, o dividir e exponenciação. Então, por exemplo, se eu tivesse uma equação, sei lá, 5 mais 3 vezes 2 elevado a 5. Certo? E eu vou construir a árvore sintática disso aqui. Só tem uma chance de eu fazer. É o S virando S mais A. Certo? Aí esse S aqui, ele vai virar A. O A virando A vezes B. A vezes B. O B virando B elevado a C. E aí, o A vira B. O B vira C. Aqui também o B vai virar C. E o C vai virar o ID, né, que é o 5. Aí, aqui
Aliás, esse A também vai virar B, que vai virar C, que vai virar o 3, esse vira o 2 e esse vira o 5. Então eu vou ter o meu 3, aí eu vou ter primeiro a exponenciação, depois a multiplicação, e só no final eu vou fazer a soma, garantindo a precedência de operadores. Certo? Então eu faço a precedência de operadores apenas colocando o que eu quero que seja de menor precedência na produção superior e de maior precedência nas produções inferiores, para ficarem mais perto das folhas. Tá claro, pessoal? Isso aqui é uma tática que sempre funciona. Sempre funciona. Certo? Muito bem. Certo. Beleza. Gosto quando vocês respondem, gente. Responde. Na sala o pessoal responde mais. Viu? Vocês estão aí relaxando, de boa, só me ouvindo. Então vamos pelo menos dar um oizinho para mim aí, para eu saber que vocês estão aí. Muito bem. Recuperação de erros. Buscar o erro sintático. Certo? O parser, né, que é o analisador sintático, ele pode trazer vários tipos de erros diferentes. Mas no nosso programa, no nosso compilador, ele só vai trazer um erro, que é o símbolo inválido. Certo? O símbolo inválido. Esse erro, ele vai dizer o símbolo que ele achou inválido, vai dizer quais símbolos ele estava esperando e a posição, a linha e a coluna onde ele achou esse inválido, certo? Então, eu tenho que mostrar onde o erro ocorreu, seria a linha e a coluna do erro, certo? E eu tenho que relatar o erro de uma forma clara. Vou botar aqui o erro 2, símbolo inválido, esperando abre e D na linha 5, certo? Aqui é só alguns exemplos que você pode encontrar aí. Às vezes o cara bota assim, erro 5, RB04. Mas isso aqui não adiantou nada. O programador vai ter que decorar esse monte de código para saber. Né? Então o erro tem que ser preciso. O tratador do erro do passo, ele deve ser específico ao indicar o problema, certo? Esse erro aqui não é dele, não. Não declarado, isso aqui é do semântico, não é do sintático. Está aqui, mas está errado. É do sintático. Ele não pode ser redundante também. O que é ser redundante? Por exemplo, vamos supor que eu esqueci o ponto e vírgula 50 vezes. Eu tenho 50 linhas de código, botei ponto e vírgula nenhuma. Aí ele vem e diz assim, você tem 50 erros aqui para corrigir. Pá! Aí vem uma amontoada de erros. Certo? Às vezes ele acha 100 erros diferentes por uma coisinha que eu fiz aqui. Na verdade, às vezes é um erro só. É um erro só. Eu esqueci de botar um fecha parênteses ou um fecha chave, no caso do C lá, e ele traz um monte de erro. Um monte de erro. E ele não diz que o que está faltando era o fecha. Tinha um monte de coisa, mas não disse que está faltando o fecha. Então isso acontece. O erro tem que ser preciso. Dizer exatamente onde ele está e o que está faltando. Certo? Obviamente que deve ser rápido, né? Não deve retardar a compilação. Né? Isso aí é o trivial. Oi, pode falar. No caso do nosso projeto, ele tem que identificar os erros inteiros ou ele pode estourar já no primeiro que acontecer? Já mostrar no primeiro? Achou um erro, para, diz o erro e tchau. Acabou a compilação. Entendi. É uma das características do nosso aplicativo, certo? Achou um erro, qualquer erro, achou, disse o erro, parou tudo, diz, tá errado, corrige, depois vem compilar de novo. Certo? Não faça não, que dá 50 milhões de erros, você se assusta com os erros. Não. Nosso compilador não é como o Java, que mostra todos os erros de uma vez só, o cara vai saber muito e deve ser até mais difícil de fazer. Com certeza. E às vezes você corrige um, e essa correção ali já corrige bem uns 30 erros na frente, já diminui bem 30 na lista lá do Java, acontece isso. Ele dá 50 erros, você corrige um, ele corrige outros 20 ali, porque era decorrente daquele erro. Né? Então isso pode acontecer muito aí. E é claro, é mais difícil sim, porque você vai ter que continuar a compilação e procurando mais erros. E às vezes uma falta de um end, né, de um bag end, de um fecha-chave, no caso do C,
ou no caso do Java, isso pode acarretar uma infinidade de erros depois. Certo? Uma infinidade de erros depois. Porque ele vai achar que o que está depois está dentro de um bloco, e às vezes não está dentro do bloco, e ele vai achar um erro, outro erro, só porque não está dentro do bloco. Não era para estar dentro do bloco. É uma coisa que pode acontecer. Eu posso gerar o erro em duas situações, certo? O que chama tempo mais cedo, quando o token lido não corresponde ao esperado, certo? Ou o tempo mais tarde, em operações sobre pilha. Geralmente quando eu tenho pré-sequência de operadores, ou quando eu tenho subrrotinas e tal. No nosso caso, vamos fazer no nosso projeto, né, o tempo mais cedo, certo? Quando ele achar um token que não corresponde ao follow dali que ele está pesquisando, ao first follow, então automaticamente eu já dou o erro. Então no nosso caso vai ser o erro mais cedo, mas ele pode dar também o erro depois que desempilhar. Se eu quiser fazer um compilador que me dá todos os erros ao mesmo tempo, que é o caso do Java, é mais prático eu fazer o tempo mais tarde, porque eu vou acumulando os erros e depois mostro tudo de uma vez só, certo? Aí fica mais fácil, mas é mais complexo do que fazer o tempo mais cedo. Na hora que o tempo mais cedo achou o erro, acabou, mostra, encerrou, certo? Ações possíveis do compilador quando acontece um erro: travar todo o sistema, trava tudo. Pode acontecer, né? Depende de como você implementou o compilador, pode travar a máquina toda. Ele pode gerar um código executável com erros. Ele compila, gera o exe e pronto. Ele mostra, ó, deu erro aqui, mas tá aqui seu compilado, seu executável. Tem compilador que faz isso, né? Não é o normal, claro, mas tem compilador que faz isso. Aborta a compilação e apresenta o erro. É isso que o nosso para a compilação, para tudo e mostra o erro. Na tela, inclusive, mostra o erro na tela. Então, é o caso mais comum, certo? Detecta erros até o fim e apresenta todos os erros encontrados. É o caso do Java. Ele vai procurando até o final e faz a lista toda. Ele não compila, mas mostra uma lista de todos os erros encontrados. Repara erros, transformando símbolos com pequenos erros em símbolos concretos. Por exemplo, se ele viu que está faltando um ponto e vírgula, ele pode colocar o ponto e vírgula para você. Certo? Então, não é o comum, né? Porque isso pode gerar outros erros inesperados. Às vezes, o programador estava pensando aqui uma coisa e não botar um parênteses aqui para gerar um resultado e, de repente, o compilador viu que estava faltando um parênteses e botou o parênteses, aí gerou um resultado diferente do que o programador estava querendo. O programador não soube fazer, fez errado, mas o compilador achou que realmente está errado, só que o certo é assim. E, na verdade, o certo era de outro jeito. Às vezes a gente pensa uma coisa, pensa em acertar de um jeito, mas na verdade está gerando um outro erro. Tem compilador que faz isso aqui também, ele repara os erros. Certo? O Game Maker mesmo, um engine de desenvolvimento de jogos, ele faz muito isso. Tem muito erro que ele não está nem aí, ele coloca lá e passa adiante. E o último, corrige os erros tentando prever o objetivo do usuário. Certo? De modo a gerar uma compilação de código a produzir um módulo. Isso aqui é o mais difícil de fazer, você tentar prever o que é que o usuário estava fazendo, o que é que o programador estava pensando. Isso é o controlador mais difícil de fazer, certo? E as previsões, assim, não é você vai prever e vai dar certo a sua previsão, vai dar nada. E muitas vezes vai dar errado. E você vai tentar corrigir o erro da maneira errada. Então, não vamos fazer isso, não, pelo amor de Deus. Nosso compiladorzinho é um compilador padrão, né? Esses dois aqui são os padrões, né? Esses dois é o mais comum, né? Aqui no caso do Pascal é assim, aqui no caso do Java. No nosso caso vai ser esse aqui, né? Abortou, parou tudo, mostrou o erro, acabou. Vamos para casa. Alguns compiladores corrigem alguns erros, né? Então, na hora de corrigir o erro, o que é que ele faz? O modo pânico, quando ele despreza aquele símbolo. Era para achar um ponto e vírgula, eu achei um if. Quer saber? Vou desprezar o if, vou desprezar tudo que eu encontrar, até encontrar o ponto e vírgula. Às vezes o cara botou o ponto e vírgula lá na frente, por outra linha de código, tinha nada a ver, mas o computador foi desprezando, até encontrar o ponto e vírgula. Então ele desprezou metade do código ali, e no final gera o executado. Então, se eu for tentar prever, eu posso fazer isso aqui, o modo pânico.
É quando eu desprezo tudo. Certo? Outra situação é fazer uma recuperação local. Quando eu desprezo o token, eu posso desprezar só um token, já pego o próximo. Quando eu posso alterar o token, bom, eu tenho o follow implementado, certo? Aí vamos lá. Eu tenho aqui o if. Do lado do if tem que aparecer uma parênteses ou um id. Aparecer um x, um vezes. Então eu posso desprezar esse vezes e ver se logo depois eu tenho um id ou uma parêntese. Ou então eu posso tentar consertar. Como eu não posso botar um id, porque id é uma variável, eu não posso definir, o compilador não pode adivinhar que variável o programador que deve estar ali, então ele bota uma parêntese. Aí vai ter a parêntese vezes. Aí ele vai precisar do id. Aí ele vai desprezar o vezes e buscar o primeiro id que ele encontrar. Então são situações que ele vai tentar fazer para corrigir. Não é o comum, né? A gente dificilmente encontra um compilador assim. O Game Maker faz isso, mas não é muito legal não, porque às vezes dá uma loucura no jogo, quando você vai ver é só porque ele ignorou um erro que não deveria ter feito, certo? Mas, geralmente, no caso do Game Maker, ele só ignora erros cujo follow é um caractere único. Ah, faltou um ponto e vírgula. Ali tinha que ser um ponto... Não tinha outra coisa para ser, então ele bota um ponto e vírgula. Agora, se o follow tiver mais de um elemento, ali pode ser um ponto e vírgula ou um end, um or. Aí ele não bota. Porque ele não sabe se é o ponto e vírgula ou se é o or, aí ele não bota nada, ele acusa o erro. Certo? Então, geralmente, compiladores eficientes que corrigem erro, eles corrigem apenas quando o follow é um único elemento. Se o follow for mais de um, eles não fazem, aí eles acusam o mesmo erro para o programador e o programador que se vira para corrigir. Certo? Tá aqui o nosso erro, do nosso programinha, certo? Que é o erro 2. O erro 1 é o erro léxico, né? Aquele erro de token inválido. Então, símbolo, né? Token inesperado, símbolo tal, eu digo símbolo, esperando esse ou esse, na linha tal, coluna tal. Aqui, por exemplo, ó, if maior que 0. If, ó, tá faltando alguma coisa aqui, né? Então, ó, o erro 2. Erro 2, símbolo inesperado, símbolo maior, ele achou um inesperado. O que era esperado? Aqui tem uma parêntese, ou um id, ou um número. Né? Porque no if, no nosso caso, ele pode fazer assim, if, sei lá, 2 se 2 for menor que x, então a linha de código pode ser assim também, né? Pode ser assim. Então, depois do if, aí vem o follow, né? Aí vem o follow do if. O que pode vir depois do if? A direita do if. Aí pode vir um parênteses, ou um id, ou um numérico. Pronto. Na linha tal, não. Esse é o nosso erro sintático. Nosso único erro sintático que nós vamos ver no nosso compilador. Certo? Aqui, por exemplo, ó, símbolo 2 inesperado, né? Símbolo D inesperado. O D inesperado. Por quê? Ele estava esperando um fecha parênteses ou um operador booleano. Porque aqui eu abri um parênteses, aqui eu abri e fechei, aí botei um operador booleano, abri e fechei. Faltava fechar esse. Então, o que era esperado aqui? Fechar, ou então botar outro booleano, OR, a OR. Certo? Então, aqui ele vai dar o símbolo D inesperado, esperando o fecha parênteses ou operador booleano. Linha 1, coluna tal, a posição. Esse é o nosso erro sintático. É esse erro que o nosso compilador, da nossa linguagem, vai gerar, certo? Aqui tem mais exemplos, né? O AL é obrigatório que o follow de AL é a parênteses. Então isso aqui é legal. No caso, o follow dele é a parênteses. Então se está inesperado a parênteses. E também igual, e não tem o seu começa com ID, é porque é uma atribuição, e a atribuição tem o operador, o símbolo de atribuição esperado, né? Então ele dá o inesperado e tal. Então alguns exemplos para você saber exatamente como é que vai mostrar esse erro na tela do compilador. Ele para a compilação, mostra o erro nesse formato, o erro 2,
símbolo tal inválido, esperando tal, linha tal, coluna tal. Resultado do sintático. Se ele passou, se não teve nenhum erro, ele passou pelo sintático, certo? A análise sintática, ele vai agrupar as linhas de código. O Lesco, ele agrupou token por token, palavra por palavra. O sintático, o resultado dele são as linhas de código. Cada linha de código é um grupo de tokens que forma a saída do analisador sintático. Dessa saída, eu não vou para o semântico, não. Essa saída dele já é para a tradução do código 3 endereços lá no gerador intermediário de código. Você fala assim, ele está pulando a fase 2 para a fase 4 direto, cadê a fase 3? A fase 3, ela vai ser feita junto com o sintático. Então, quando o sintático gerar a sua saída, já está sendo analisada tanto o sintático quanto o semântico. Então, a saída do sintático já é os tokens sequenciados para que eu possa fazer a fase 4, que é a fase de transformação num código de 3 endereços ou no outro código. No nosso caso vai ser 3 endereços, mas existem outras possibilidades também, certo? Então, a entrada dele é a tabela de tokens que sai do Lesco, jamais a leitura do arquivo, nunca ele vai ler o arquivo, certo? Então, a sequência de tokens do Lesco e a saída é a árvore sintática do programa, certo? Na verdade, não precisa ser uma árvore sintática, né? A saída dele pode ser o próprio código, vamos dizer assim, rearrumado. O mesmo código rearrumado. O que seria um código rearrumado? É aquele sem espaço, sem quebra de linha, sem indentação, essas coisas, né? Então, um códigozinho arrumado para que eu possa convertê-lo mais facilmente no código 3 endereços. Então, não precisa ser uma árvore sintática. Geralmente eu faço árvore sintática, mas eu não preciso fazê-la no nosso programa, certo? No nosso caso, eu deixei frisado aqui, no nosso caso, as linhas de código organizadas do nosso algoritmo. Seria a saída do programa. É claro que a gente não vai ver essa saída. Essa saída, ela automaticamente é a entrada do outro, da fase 4. Então, eu vou testar o software de vocês, eu não vou ver essa saída. Eu vou analisar a saída no código, mas eu não vou ver essa saída. A gente não vai ter isso sendo apresentado na tela. Não precisa disso na tela, né? Você coloca onde você quiser para que a próxima fase consiga captar esses dados porque a próxima fase, assim como todas as outras, não podem olhar o arquivo, né? Então ele vai ter que olhar de algum lugar. Então esse algum lugar é onde você quiser fazer. Você pode fazer um outro arquivo, pode jogar na tela, pode fazer o que você quiser. Para que a fase 4 assuma. A fase 3, que é o semântico, nós vamos ver amanhã, na próxima aula, ele está intrínseco aqui dentro. Ele está misturado com o sintático. É sintático semântico, sintático semântico, sintático semântico. Então, quando eu estou vendo a gramática, associado à gramática, eu vou colocar funções semânticas. Aí na próxima nós vamos ver como é que eu faço, quais são essas regras semânticas e quais das 13 funções que a gente tem, quais delas vão ter funções semânticas associadas, né, algoritmos associados. Tá claro, pessoal? Ok? Alguma pergunta? No momento, sim. Eu acho que só estando mais por enquanto. Beleza, então vou finalizar nossa aula por aqui. Vou pedir a todos que coloquem o nome no chat. Por favor, coloquem o nome no chat. E a nossa chamadinha, eu aguardo vocês amanhã, próxima aula, quarta-feira, nesse mesmo horário de 8h30, para a gente ver agora a última parte dos corretores de erros do compilador, né? A última parte das análises, né? Vamos dizer assim, que é a análise semântica. E aí a gente vai ver na próxima aula. Boa noite a todos, tenham uma boa noite, durmam bem e amanhã quero contar com todos aqui. Valeu? Até mais. Valeu. Até. Boa noite, professor. Boa noite. Vou salvar o chat, hein?